estabelecer e criar uma família perfeita. Entretanto, o ser humano, o homem, ele decidiu então pecar contra o seu Criador, e não apenas a família, mas tudo o que está então ao redor deste ser humano deixou de ser perfeito e agora se tornou imperfeito. E é por essa razão que nós temos famílias imperfeitas, porque nós fugimos do alvo de Deus, que era formar uma família, um homem, uma mulher perfeitos para assim constituírem família perfeitas diante de Deus. Hoje nós vivemos num mundo imperfeito e as famílias são então parte desse mundo quebrado e que vivem relacionamentos imperfeitos. Entretanto, a Bíblia mostra que apesar dos seres humanos eles terem fugido do ideal de Deus, se tornando seres humanos e famílias imperfeitas, esse Deus perfeito concede graça, força para famílias imperfeitas. Nesse mês de maio e provavelmente algumas semanas de junho, nós estaremos falando sobre famílias imperfeitas e como isso é importante, porque famílias vivem de maneira imperfeita e isso significa que famílias enfrentam muitos problemas, muitas dificuldades. Apenas uma família perfeita não enfrentaria dificuldade. Então, você certamente que tem uma família imperfeita, você certamente vive dilemas e desafios. E essas séries serão séries que nós poderemos falar de desafios comuns a famílias imperfeitas. Mas será que tem alguma família perfeita neste mundo? Será que existe uma família perfeita? Bem, deixa eu mostrar aqui para você a foto de uma família perfeita. Veja bem, a foto de uma família perfeita. Pegou aí? A foto de uma família perfeita. É impossível ser família e ser perfeita na mesma foto. Então, existem famílias, mas não existe nesse mundo famílias perfeitas. É por isso que quando fala perfeição, some a família. Porque todas as famílias são marcadas por imperfeições. E a sua não é diferente das outras famílias que já existiram. A Bíblia fala sobre várias famílias, mas quando a Bíblia fala de várias famílias, ela sempre destaca aquelas famílias como famílias imperfeitas. Aqui são algumas famílias que quando você lê a Bíblia, você encontra o relato delas. A família de Ana e Elcana, a família de Jó, a família de Adão e Eva, a família de Áquila e Priscila, a família de Davi, a família de Jacó, a família de Moisés, de Abraão, de tantos e tantos outros, José e Maria, tantos e tantos outros. Mas uma coisa interessante é que algumas dessas famílias são muito conhecidas, não é verdade? Por exemplo, a família de Davi, um homem altamente conhecido, grandemente conhecido, um homem muito importante, e um homem que teve uma família. Mas quando a Bíblia fala de Davi, como é que a Bíblia fala de Davi? Um homem que teve uma família, mas um homem que teve uma família grandemente imperfeita. Davi foi o homem que teve a tristeza de viver na sua família adultério, abuso, assassinato. Todos esses problemas estiveram presentes na vida de Davi, na família de Davi. Davi é um homem considerado de muito sucesso na vida, mas um fracasso em casa, um fracasso em família. Davi tinha uma família imperfeita. O que dizer de Abraão e Sara? Esse casamento, Abraão e Sara, a Bíblia trata Abraão como um covarde, como alguém mentiroso, como alguém que não zela da sua esposa, como alguém que tem dificuldade de assumir com coragem a liderança do lar. Mas nota, Abraão é o pai de quê? Da fé. E Davi é o homem segundo o quê? O coração de Deus. Então nota que a imperfeição muitas e muitas vezes vai caminhar junto com a graça de Deus. Famílias imperfeitas, se vivessem sozinhas e dependendo de si mesmas, seriam famílias destruídas. Mas famílias imperfeitas, quando contam com a graça de Deus, podem inclusive ser usadas como exemplo para a vida de outros. Então a Bíblia está repleta de famílias que passam por momentos de sofrimento. Lembra de Jó? A família, tudo o que ele perdeu.
sofrimento na família, famílias imperfeitas. Lembra da mulher de Jó? Famílias imperfeitas, mas famílias que podem contar com a graça de Deus. Bem, a Bíblia está repleta de famílias imperfeitas. Na verdade, na Bíblia não tem nenhum exemplo de uma família perfeita, a não ser Adão e Eva, e por um pouco espaço de tempo, a Bíblia só fala de famílias imperfeitas. Então, o que define a vida e este mundo não é se a família é perfeita ou não, mas é se a família imperfeita conta com a graça de Deus ou não. Por isso, a grande divisão do mundo não é qual família é melhor do que a outra, ou qual família é perfeita, porque famílias imperfeitas, famílias perfeitas, casamentos perfeitos, simplesmente eles não existem. O que faz a diferença na vida de uma família é simples e puramente a graça de Deus. Não importa o tipo de dificuldade que uma família esteja enfrentando, não importa a situação difícil que uma família esteja enfrentando, a graça de Deus, ela é suficiente para conduzir uma família em vitória diante dos desafios desse mundo. Amém? E eu quero lhe convidar nessa tarde a pensar em uma família imperfeita e perceber nessa família como a graça de Deus faz diferença na vida de uma família. A família que nós vamos falar hoje à noite, hoje à tarde, início de noite, é a família de Lázaro, Marta e Maria. Muito interessante, você não ouviu errado, nós vamos falar sobre a história da família de Lázaro, Marta e Maria. É assim que a Bíblia fala dessa família. E parece estranho, porque essa família não tem o nome de um esposo, e nem tem o nome de uma esposa. E aqui que começa a ficar interessante, porque quando a Bíblia fala de Lázaro, Marta e Maria, fala de uma família, fala de alguém que vivia em um lar, e que viviam juntos, e que era uma família imperfeita. Fora, inclusive, do padrão, porque o padrão familiar é um homem, uma mulher, e que em si vai gerar filhos. Mas essa família foge, inclusive, a essa regra. É uma família que vivem ali o irmão e as duas irmãs. Primeira vez que Jesus vai se encontrar com essa família quando ele chega numa cidade onde eles moravam, que era a cidade de Betânia, e Jesus chega lá naquela cidade de Betânia, e ele chega com a sua comitiva, com seus discípulos, e chegando ali, diz que Marta e Maria convidam Jesus para se hospedar, para fazer uma refeição na casa delas. Ali é o primeiro contato que Jesus tem com Marta, Maria e provavelmente Lázaro. Ali é o primeiro momento. E quando Jesus chega ali, é aquele evento em que Maria senta ali para ouvir Jesus e Marta está atarefada, cuidando da cozinha, cuidando das coisas, e aquele evento legal que Jesus conversa com Marta e com Maria, aquele é o primeiro momento que Jesus conhece essas mulheres. E essas mulheres vão demonstrar conhecer Jesus e amar Jesus em profundidade. Depois, lembra, Maria vai se derramar-se aos pés de Jesus, chorando, demonstrando o seu amor. E depois, já de um bom tempo conversando, conhecendo, Jesus vai então presenciar uma cena muito importante na vida dessa família. Mas note uma coisa, essa família, ela foge um pouquinho da regra do padrão familiar. Talvez Marta e Maria nunca casaram e estavam vivendo com o seu irmão. Talvez Lázaro também nunca casou e estavam vivendo com as suas irmãs. Ou quem sabe Marta e Maria se casaram, o marido faleceu e elas eram viúvas. E viúvas normalmente ficavam desassistidas. E elas agora moram com o seu irmão. Bem, a gente não sabe, mas em todos os relatos que a Bíblia fala dessa família, sem dar muitos detalhes, a Bíblia só fala de Lázaro, Maria e Marta. Não tem mais pessoas. Esse é o núcleo familiar. E essa família teve o privilégio, como eu mencionei, de conhecer Jesus, de ter Jesus em sua casa. E o tempo passou. E um dia, uma dificuldade enorme veio para a vida dessa família. Esse texto que nós vamos falar hoje à tarde está em João capítulo 11. Se você tiver Bíblia, eu convido você a abrir, se não, convido você a ouvir essa história no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 46, nós leremos todos os versículos que contam essa história. Então, note bem, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Jesus respondeu. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não podia ter impedido que este homem morresse? Jesus, por sua vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Essa história, muito marcante, muito comovente, nos leva a fazer uma pergunta, que é justamente a pergunta que eu queria conversar com vocês nessa noite. Do que famílias imperfeitas precisam? O que é que famílias que não são perfeitas, que têm suas lutas, que têm as suas dificuldades, carecem
e precisam. Quando nós olhamos para a vida da família de Lázaro, Maria e Marta, eu queria demonstrar nessa noite que pelo menos 3 coisas são necessárias para famílias imperfeitas e que vivem situações difíceis. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que famílias imperfeitas precisam buscar o Salvador perfeito. Essa família, ela teve o privilégio de conhecer Jesus, de conhecer que Jesus era o Salvador, de que Ele era o Senhor, de que Ele era a pessoa mais importante das suas vidas. Essa família, antes desse evento da morte do irmão, da morte de Lázaro, essas 2 mulheres tiveram o privilégio de saber quem era Jesus, não apenas poderoso para curar, mas poderoso para salvar. E essas mulheres, então, quando passam por uma situação difícil, elas já conhecem Jesus, então elas enfrentam a situação difícil com Jesus, com o Salvador. E mais do que isso, olhe novamente esses versículos do 1 ao 3, porque o texto vai dizer: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, aí vai falar que era aquela que chorou aos pés de Jesus, mas olha o que diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a quem? A Jesus. Elas mandam alguém ir dizer a Jesus, e ela manda dizer a seguinte frase: Senhor, está enfermo, está muito doente, aquele a quem o Senhor ama. Aquele que o Senhor muito ama está doente. E aqui a gente encontra uma coisa interessante na vida dessa família, que em momentos de dificuldade, essa família, ela procura o Salvador perfeito, ela procura Jesus. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio da provação, essa família, ela vai ao encontro de Jesus. Mas muito interessante, porque ela vai ao encontro de Jesus, porque ela já tinha comunhão com Jesus. Ela já tinha um relacionamento com Jesus. Provavelmente esse evento aqui na vida dessa família foi um evento quase no final do ministério de Jesus. Jesus terminou tornando Betânia um ponto de passagem. Sempre quando ele ia para Jerusalém, ele passava em Betânia. Mas esse evento aqui provavelmente foi o último. O primeiro foi aquele que elas receberam Jesus na sua casa. O segundo provavelmente aquele que Maria se lança aos pés de Jesus chorando. Nota, essa família tinha intimidade com Jesus. E por isso, provavelmente, no momento da dor e no momento da dificuldade, essa família, ela também vai até Jesus e se dobra, se lança aos pés dele, mesmo que por meio de um recado. Olha, diga a Jesus que está doente aquele a quem ele ama. Essa família tinha profunda convicção do amor de Deus. Você tem essa convicção do amor de Deus? Você tem, quando você passa por situações difíceis, você pode dizer assim: eu sei que Deus me ama. Jesus, Senhor, eu estou passando por isso. Queridos, não é muito incomum que em momentos de dificuldades e de adversidades, nós não tenhamos muita afinidade, muitas vezes, de conversar com Jesus, porque Ele não faz parte da nossa vida. E eu sei que muitas pessoas dizem que tem pessoas que só buscam Deus quando está passando por situações difíceis, mas nem sempre quem está passando por situações difíceis vai buscar o Senhor. Na verdade, é muito comum, quando estamos passando por situações difíceis e não temos convicção do amor de Jesus e não temos um relacionamento com Jesus, nós vamos procurar ajudas em muitos lugares, mas não em Jesus. Mas essa família não, essa família está passando por uma situação difícil e elas procuram a pessoa de Jesus, elas procuram o Salvador perfeito para a situação de vida que elas estão enfrentando. Essa família, ela busca a graça de Jesus. E nota uma coisa interessante, essa família, ela é movida a buscar Jesus, porque ela crê no profundo amor de Jesus. E essa família estava certa. De fato, Jesus amava. E de fato, buscar Jesus foi a solução para aquela família. Imagina, Jesus demorou aí, Lázaro morreu, mas Jesus veio. Toda vez que nós buscamos Jesus, na sua percepção, na minha percepção, Ele pode demorar a responder.
Ele pode não responder da maneira como você deseja. Ele pode não responder no momento que você deseja, da maneira como você espera, mas Ele sempre vai responder. E é por isso que situações difíceis que nós enfrentamos na família devem ser sempre situações em que nós buscamos o Salvador perfeito no meio de uma situação imperfeita. Queridos, não deixe para buscar o Senhor no dia difícil. Dias difíceis requerem de nós muita força, muita maturidade, muita determinação e eu diria que muito costume. Normalmente, dias difíceis requerem de nós uma ação sob pressão. Essa família, no dia difícil, rapidamente correu para Jesus, porque caminhar com Jesus já era prática da vida delas. Então eu diria que no dia difícil, busque Jesus, busque o Salvador perfeito. Mas no dia bom, ou no dia que está tudo mais ou menos tranquilo, busque Jesus. Porque é Jesus que vai nos fortalecer para enfrentar dias difíceis. Sabe, todo sofrimento gera dor em nós. Mas quando nós temos Jesus, o sofrimento é diferente. E isso nós percebemos essa família, ela vai sofrer a dor da perda do irmão. Mas eles vão sofrer de maneira diferente. Por quê? Porque quando nós temos o Salvador perfeito, ainda que a luta permaneça, nós sofreremos de uma maneira diferente. Deixa-me dizer uma coisa. Marta e Maria enfrentaram o dia mau. Marta e Maria enfrentaram um dia que elas não se planejaram para participar. Elas não planejavam perder o irmão daquela maneira. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que Lázaro era o mantenedor da casa. Provavelmente Marta e Maria não eram casadas, não tinham sustento, e Lázaro era o homem que era o provedor da casa. Aquelas mulheres perderam não apenas o irmão, mas elas perderam toda a esperança, humana falando. Mas nota uma coisa, aquelas mulheres tinham Jesus. E Jesus não nos impede muitas vezes de passar pelo dia mau, mas Jesus nos fortalece para enfrentar o dia mau. Essas mulheres estão buscando Jesus. Elas vão passar pelo dia mau, mas elas vão passar pelo dia mau fortalecidas em Jesus. Famílias imperfeitas precisam de um Salvador perfeito. Mas não apenas isso. Famílias imperfeitas precisam confiar na soberania ou na sabedoria de um Deus perfeito. Note bem uma coisa, toda família imperfeita precisa não apenas de um Salvador perfeito, mas precisa confiar na sabedoria perfeita. Quem tem a sabedoria perfeita? Quem é a pessoa mais sábia? Quem é a pessoa que tem todo o entendimento? Quem é a pessoa que tem todo o conhecimento? Quem é a pessoa que nos conhece por dentro e por fora? Que conhece todo o universo, que conhece todo o mundo? Quem é que conhece? Deus é que conhece. O livro de Provérbios muitas vezes vai tratar a sabedoria como se a sabedoria fosse o próprio Deus, é a personificação da sabedoria, mostrando que Deus é o ser sábio por si só, Ele é o ser sábio, tudo o que Ele faz é fruto da sua sabedoria, e que quando nós tentamos discutir com esse Deus, nós estamos sendo tolos, porque a mente de Deus vai muito além daquilo que nós podemos compreender ou crer. E por que isso é tão importante? Porque assim como Marta e Maria, você, se ainda não passou, certamente um dia nós vamos passar por situações que nós olhamos para aquela situação, para aquilo ocorrido, e a gente diz, isso aqui não é nada bom, isso aqui não tem nada de sabedoria, isso aqui, onde é que estava Deus nesse momento? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o texto diz que Marta e Maria mandam dizer para Jesus, Jesus, está doente aquele a quem o Senhor ama. Note, na mente de Marta e Maria, Jesus amava Lázaro. Elas estavam certas? Jesus amava Lázaro, gente? Sim ou não? Amava. Mas o texto diz que Jesus ainda demorou 2 dias para ir até Lázaro. Então, provavelmente, um dia até a chegada do recado. Jesus não foi imediatamente, de propósito. Ele passa ainda 2 dias onde ele estava
e ele provavelmente viaja no quarto dia, e quando ele volta, então, diz que já tinha 4 dias que Lázaro estava sepultado. Nota uma coisa, Jesus amava Lázaro, mas não foi até ele no mesmo momento que soube, e isso foi de propósito. Como é que você consegue conciliar o amor de Jesus por Lázaro, por Maria e por Marta, e Jesus esperar de propósito aqueles dias para que Lázaro morresse? Compreende? Ele ama, mas ele permite a tragédia. Ele ama, mas ele permite que Lázaro morra. E é aqui onde entra a crença e a confiança numa sabedoria perfeita, porque você e eu podemos ser sábios. Só que a grande questão é que a nossa sabedoria, o nosso entendimento, ele não é um entendimento perfeito. O nosso entendimento, a nossa sabedoria sempre será uma sabedoria limitada. Só que muitas e muitas vezes nós queremos que Deus entre na nossa sabedoria e que Ele haja conforme a nossa sabedoria. Na nossa sabedoria, o que era para ter acontecido? Marta e Maria mandam avisar, está doente aquele que o Senhor ama. Jesus recebe o recado, aquele que eu amo está doente, vou agora. Mas não foi assim que aconteceu. Jesus decidiu esperar para ir depois. E aqui nota que crer na sabedoria perfeita é crer em um Deus perfeito. Nós só podemos crer na sabedoria perfeita de Deus se nós entendemos que esse Deus, ele é um Deus perfeito. E aqui entra duas palavrinhas, que é soberania, e essa palavra significa que Deus, o Deus Criador, Ele está acima de tudo, Ele controla tudo, Ele é soberano, como nós acabamos de ouvir, Ele controla tudo, e se Ele não controla, Ele não é Deus. Então Ele tem que ter todo o controle, e eu diria que ninguém duvida disso, né? Você duvida, né? Que Deus pode tudo, né? Os mais velhos diziam, meu filho, ninguém pode mais do que Deus, né? Deus pode todas as coisas, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz evangelizando, a gente coloca umas placas assim na rua, não vou entregar não, mas vou só falar a primeira parte. Aí diz assim, 3 coisas que Deus não pode fazer. O pessoal se assusta. A gente chama assim, ei, vamos ali olhar aquilo ali, 3 coisas que Deus não pode fazer. Mas não, meu filho, isso aí não é de Deus não, porque Deus pode fazer tudo, né? Dentro de uma das placas está escrito, Deus não pode mentir. Realmente Deus não pode mentir, não. Mas nota uma coisa interessante, Deus é soberano, então Ele pode fazer todas as coisas que são boas, justas, corretas. Isso é soberania de Deus. O difícil é na mente humana você conectar soberania com sabedoria. Mas na Bíblia não há separação. Tudo o que acontece está dentro do controle de Deus, e tudo o que acontece está dentro da sabedoria de Deus. Deus usa todas as coisas para a glória dEle e para o bem daqueles que amam a Ele. Aqui, muito interessante, porque quando acontecem situações difíceis na vida, as pessoas tendem a pegar esses extremos, e deixe-me dar aqui um exemplo bem claro disso. Nós estamos presenciando aquela cena triste no Rio Grande do Sul, não é verdade? Tamanha tristeza. E a gente encontra muitas pessoas desequilibradas, fazendo afirmações terríveis. Algumas delas, por exemplo, ouvi alguém dizer essa semana que não é para ajudar o Rio Grande do Sul, porque cada um só tem o que merece. Ali é juízo de Deus, e que Ele não se ajude, não ajude os outros, porque cada um só tem o que merece. Eu digo, meu Deus, como é que alguém pode dizer um negócio desse? Primeiro que a gente não tem nenhuma revelação do porquê, concorda? Deus não disse o porquê que aconteceu aquilo ali, simplesmente aconteceu, são tantos fatores que levaram aquilo dali, e alguém chega e faz uma afirmação dessa, extremada para esse lado, estão tendo o que merece. Aí outra pessoa eu vi afirmando a seguinte fato, dizendo, olha, cadê Deus? Cadê Deus? Se Deus é bom, por que aquilo dali existiu?
E nota, são dois extremos que mostram que as pessoas querem a sua própria sabedoria e não buscar a sabedoria de Deus. Bem, talvez o texto, esse é um assunto profundo, mas talvez o texto aqui de Marta, Maria e Lázaro nos ajude a entender um pouco isso. O texto diz que Lázaro morreu. Quem causou a morte de Lázaro? Foi Jesus? Não. A morte, a tragédia, os dias difíceis fazem parte do mundo caído e imperfeito que os próprios seres humanos decidiram viver. A tragédia faz parte da consequência do pecado. Em primeira instância, Lázaro morreu pela sua própria culpa. O salário do pecado é a morte. Lázaro morreu porque era pecador, porque talvez pegou uma doença, porque teve um acidente, não sabemos. O fato é que a causa da morte de Lázaro não foi Jesus. Jesus não matou Lázaro. Agora, outra coisa é que, de fato, a gente também não pode negar que Jesus também decidiu não intervir na morte de Lázaro. Concorda? Jesus decidiu não intervir de maneira imediata na morte de Lázaro. Ele decidiu, foi proposital. Ele poderia ter intervido e ele decidiu não intervir. Vamos abrir um parênteses aqui e vamos fazer outra pergunta difícil. Jesus tinha a obrigação de intervir? Deus tem a obrigação de nos dar qualquer coisa boa? Nós podemos fazer como muitas igrejas têm feito aí, dizendo, eu determino que Deus faça isso. Não. Nós somos criaturas, e criaturas são amadas por Deus, mas se coloca no lugar de criatura, nós não ordenamos a Deus. Então, nota, Deus não é um senhor de recado, um menino de recado, como a gente diz, que a gente manda. Não, Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele pode intervir e Ele pode não intervir. Quando esse Deus intervém, o que é que a gente diz? Glória a Deus! Deus interviu, Deus curou imediatamente, Deus fez um milagre. Quando esse Deus não intervém, o que é que a gente diz? Tem alguma coisa errada? Não está certo. Nota que no final das contas nós estamos afirmando a sabedoria de quem? A nossa sabedoria. Nós estamos olhando para o evento e dizendo, se eu fosse Deus eu faria diferente. No final das contas nós estamos afirmando que nós sabemos mais do que Deus. E aqui é onde entra outra coisa muito interessante. Note bem, Jesus não causou a morte de Lázaro. Jesus não interviu imediatamente na morte de Lázaro. Mas Jesus usou a morte de Lázaro para a glória dele, para o bem de Lázaro, para o bem de Marta, para o bem de Maria e para o seu bem hoje à noite. Se não tivesse acontecido aquela morte, a gente não estaria falando talvez desse assunto hoje aqui. Se não tivesse tido aquela morte, pessoas naquele dia não teriam crido em Jesus. Então entenda uma coisa, o mal não é responsabilidade de Deus. O mal é responsabilidade nossa. Mas o Deus que nós servimos usa o mal para a glória dele e para o nosso bem. Amém? O nosso Deus usa as situações difíceis e as tragédias para o bem daqueles que o amam. Deus usa as dificuldades e os momentos difíceis em nossa vida para o bem. E nota como isso é interessante, porque você dificilmente vai ter as respostas do porquê. Aqui você tem. Por que que Jesus passou 2 dias e não foi imediatamente? Bem, porque ele queria fazer a cura. Ele poderia curar Lázaro vivo, mas Jesus queria fazer a ressurreição. Ele queria fazer um milagre maior. Há quem diga que os judeus acreditavam que até 3 dias era possível o cara estar vivo ainda. Então tinha que ter mais de 3 dias. E aí Jesus espera 4 dias e vai lá e ressuscita quando já estava fedendo. Para provar o poder da ressurreição. Então nota, Jesus vai usar o mal para um bem muito maior. Muito interessante esse texto, que Paulo se dirige aos romanos. Olha o que diz, sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note bem, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Isso significa que Deus pega todas as coisas e Ele usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então nota uma coisa interessantíssima aqui, que cabe muito bem uma ilustração. Como nós podemos entender isso? Entenda, todas as coisas Deus usa para o bem daqueles que o amam. Significa dizer que independente da tragédia, Deus sempre vai derramar graça no meio da desgraça. E você pode observar isso no Rio Grande do Sul. Tem uma tragédia ali de cortar o coração. Se a gente pudesse evitar, a gente evitaria? Evitaria. Mas Deus está usando a tragédia para derramar graça abundante ali. Inclusive, interessante porque o evento no Rio Grande do Sul tem gerado quase que um reavivamento no Brasil inteiro. Igreja se despertando, igreja descobrindo o que é igreja atuando e cuidando de pessoas que estão longe. Nota, Deus age no meio das tragédias, nos chamando a percebê-lo em cada situação e em cada gesto. Então, nota uma coisa, você não precisa, e você não tem como, na verdade não é nem que você não precisa, é que você não vai ter como evitar os dias difíceis na sua vida. Todos nós passaremos por dias difíceis. A grande questão é como nós passaremos os dias difíceis. Bem, Marta e Maria passaram crendo no amor de Deus. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ama Jesus, se você ama a Deus, as situações difíceis na sua vida não são apenas situações difíceis. As situações difíceis na sua vida são prova do amor e do cuidado de Deus para com a sua vida. Se você ama a Deus, se você é filho de Deus, as situações difíceis na sua vida são, na verdade, bênçãos disfarçadas. E ainda bem que Deus age na nossa vida, não com base na nossa sabedoria, mas com base na sabedoria dEle. Porque se nós pudéssemos, nós tiraríamos todos os momentos difíceis da nossa vida. Eu lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, eu quebrei o braço, né? Eu morava em São Paulo e eu quebrei esse braço, na verdade quebraram meu braço na escola, né? Em São Paulo. E o menino veio, deu um carrinho por trás, né? Para você não pensar que eu era bagunceiro, né? Aí o menino veio, deu um carrinho por trás e eu fraturei o braço, né? E precisei botar platina, isso foi em São Paulo. Um ano depois, eu vim para casa nova, né? E aí, na casa do meu pai, eu quebrei o outro braço, né? Mandaram eu pegar um pneu lá e o pneu terminou passando por cima do braço e quebrou o outro braço. Eu lembro que eu fiquei a minha adolescência todinha traumatizada. Eu já esperava. Ano passado foi um, ano passado foi esse outro. No próximo ano eu já esperava a perna, a outra perna. E além disso a gente tem mãe, né? Porque mãe, menino, tu não joga bola. Você já sabe, as mães sabem, né, o que eu estou falando, né? Então eu passei a minha adolescência e juventude todinha jogando bola com medo, que minha mãe dizia, você vai quebrar de novo o braço e vai quebrar a perna. E eu demoro muito tempo para lidar com isso. Quando eu me casei, a gente teve filhos, né? Teve um ano que a gente fez uma viagem para uma conferência em Juazeiro do Norte, e a Eliette dando banho na Agnes, ela estava grávida e não sabia, a Agnes caiu ali sem querer no banheiro, escorregou e fez um apoio e quebrou a clavícula. E foi tão terrível, né? Porque foi uma situação bem difícil, a gente nem sabia, a gente fez raio-x, aí descobriu no outro dia que estava grávida, a gente nem imaginava, da Nicole. E aí, 3 meses depois, a gente estava lá em casa, na Paraíba, em Souza, e a Agnes brincando com o Caleb, quebrou o braço. Aí a Agnes ficou com a clavícula e com o braço quebrado. E eu sei que aquele momento foi um momento muito difícil, e a Eliette grávida, viu? Gravidez de risco. E eu lembro que aquele momento foi muito difícil, e aí Deus me lembrou de uma coisa. Ei, é assim mesmo, na vida, quando a gente é criança, a gente quebra as coisas, emenda e segue adiante. E aí Deus me lembrou que na minha vida eu tinha quebrado os 2 braços, um ano atrás do outro, porque eu já estava com medo. Será que vai quebrar de novo agora? O que é que vai quebrar agora, né?
E aí Deus lembrou, por meio dessa situação difícil lá no passado, Deus lembrou, ei, calma, vai dar certo, isso acontece, emenda, cola que é uma beleza e funciona. Aí a Nicole nasceu, e a gente veio para cá naquela época da pandemia fazer uma visita aos nossos pais, e a Nicole caiu no muro, e o braço ficou bem mole, né? O braço de bebê é bem mole, né? Eu digo, oh meu Deus, de novo. Aí rapidamente ali eu orei, eu já estava ficando expert mesmo, bem fera nesse negócio. E eu orei, Deus, se emendou cola no nome de Jesus, vamos embora. Eu fui para o hospital, fizemos raio-x, mas não quebrou. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós cremos que tem um Deus controlando o que nós não podemos controlar, a nossa vida fica mais leve. A gente não consegue controlar situações difíceis da nossa vida. Mas se a gente começar a ler as situações difíceis da nossa vida, pela soberania e pela sabedoria de Deus, a gente pode dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas ainda bem que o Senhor está entendendo tudo. Me ajuda, Senhor, a entender. Talvez não entender o porquê, mas entender o para quê. O que é que o Senhor quer de mim? Tem um autor muito conhecido, Paul Tripp, que ele diz o seguinte, olha que interessante, ele diz, a amnésia de identidade arruína a vida de nosso cristianismo. Então, se você é filho de Deus, está na hora de afastar o medo que bate à porta, lembrando que quem Deus é, e que você se tornou seu filho escolhido. E não apenas celebre essa graça, mas deixa reformular seu modo de vida hoje e nas manhãs que se seguirão. Nota, viver a vida à luz da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, somos filhos amados de Deus. E se nós somos filhos amados, nós também seremos filhos cuidados. Note bem que o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra é que nada do que acontece na nossa vida, nada, até as situações mais difíceis, que se a gente pudesse a gente corria, nem essas situações são sem propósito. Tudo tem um propósito. Deus está usando até as situações difíceis para o seu bem. Agora, não é para o bem de todos, é para o bem daqueles que amam a Deus, e nota bem como isso é profundo na vida daqueles que amam Jesus. Note bem, meu querido, se você ama Jesus, se você caminha com Jesus, você pode ficar tranquilo, porque se a tua vida está nas mãos de Jesus, tudo que acontece na sua vida, Deus vai usar para o seu bem. Agora, se você não ama Jesus, se você não caminha com Deus, se você não é de Jesus, se você não entregou sua vida a Cristo, nem tudo o que acontece na sua vida vai ser para o bem. Às vezes, coisas ruins na sua vida serão apenas coisas ruins. É por isso que a vida sem Jesus, ela é uma vida sem solução. Porque note, alguém pode ter muito dinheiro, ser muito próspero e ser diante do mundo bem-sucedido. Isso não vai levar a lugar nenhum. Agora, alguém pode passar muita dificuldade, ter muita luta, mas se ele tem Jesus, no final das contas, Deus vai levar para o bem. Está aqui uma família que não tinha riqueza, que não tinha nenhuma estrutura boa de família, mas eles têm um Salvador perfeito, que tem uma sabedoria perfeita e que vai conduzir a vida deles. E Jesus passa 4 dias para ir lá, mas ele vai, porque Jesus tem um compromisso com aqueles que ele ama. Note uma coisa, Jesus tem um compromisso porque ele decidiu se comprometer com você. Não é porque você é especial em si mesmo, mas porque Deus decidiu nos amar e não há nada, como a gente cantou, tremenda graça, e não há nada que você faça que vai lhe afastar do amor de Deus e do plano que ele tem. Ele vai lhe conduzir, ele vai fazer isso. E essa deve ser a nossa atitude, viver essa identidade de um filho amado de Deus. Eu quero terminar dizendo essa verdade, que é a terceira coisa que nós precisamos, é ter a esperança perfeita, o Salvador perfeito, confiar na sabedoria perfeita e ter a esperança perfeita. Sabe o que é a esperança perfeita? Olha esse texto,
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido? Ela tinha certeza. Se Jesus tivesse vindo, Lázaro teria morrido? E ela estava certa. Jesus não veio, porque se ele viesse, ele teria curado. Ele teria curado, por isso que Jesus não veio. E ela estava certa. Se o Senhor tivesse vindo, não estaria assim. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela demonstra que Jesus tem poder para ressuscitar, mas ao mesmo tempo ela tem dúvida. Por que ela tem dúvida? Porque olha o que ela diz. Olha o que Jesus diz. Teu irmão há de ressurgir. Olha o que ela diz. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela diz, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, teu irmão vai ressurgir. Aí ela pensa em qual ressurreição? Na ressurreição futura. Nota que interessante. Jesus está falando de qual ressurreição? Talvez das duas, mas Jesus está falando daquela. Jesus quer que Marta creia que ele pode curar Lázaro ali, depois de 4 dias, depois de já estando podre, Jesus pode ressuscitar, e Jesus quer que Marta creia. E é por isso que ele diz, seu irmão vai ressurgir. Aí olha o que ela diz, eu sei, Senhor, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Marta conhecia Jesus, e ela tinha uma fé sólida. Ela está sofrendo porque o irmão morreu, mas ela crê que ela vai se encontrar com o irmão dela. Nota aqui uma coisa interessante, ela está de luto, mas ela não está achando que é o fim, ela tem esperança. Ela tem esperança. Meu irmão morreu, Jesus, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que no último dia vai haver a ressurreição e ele vai ressuscitar. E Jesus não repreende Marta por causa disso, porque ela está certa. Aqueles que têm Jesus, mesmo que morram, um dia vão estar vivos, vão ser ressuscitados. Aí olha o que Jesus diz, muito interessante, porque Jesus vai pegar as duas ideias e unir. Então ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá, algumas versões dizem, nunca morrerá eternamente. Crê isto? Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Note aqui uma coisa. Jesus vai pegar o tempo presente e o tempo futuro e falar de vida, de ressurreição. E o que ele vai dizer é isso aqui, ó. Quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em quem Jesus está pensando? Em Lázaro. Lázaro morreu, mas ele creu em Jesus, então ele vai o quê, gente? Viver. Ele vai ressuscitar, ele vai viver. Todo o que crê em Jesus, mesmo que morra, vai ressuscitar. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que você não precisa ter medo da morte. Porque ele já venceu a morte, ele tem poder sobre a morte. Todo o que vive e crê em Jesus vai ressuscitar. Então eu posso morrer sabendo que eu vou estar na presença de Deus. E Marta e Maria não têm essa crise porque elas sabem que Lázaro está com o Senhor. E que um dia o corpo dele vai ser ressuscitado. Quem morreu, mas creu em Jesus, vai ressuscitar. Mas tem muita gente viva. E aí? Aí olha o que ele diz, e todo o que vive, Lázaro morreu, ele vai ressuscitar. Mas todo o que vive e crê em mim, não morrerá, que morte? Morte eterna, não morrerá eternamente. O que é que Jesus está dizendo? Que os que estão vivos e creem em Jesus, podem até morrer fisicamente. Lázaro morreu, mas não vão morrer eternamente. Vão estar vivos eternamente na presença de Deus. E aí, Jesus faz uma pergunta. Crê nisso? Você crê nisso? E aqui eu quero colocar a pergunta para você. Você crê nisso?
Você crê que se você morrer hoje, você vai estar na presença de Deus? Você crê que se você partir hoje, você vai ser salvo? Você é salvo? Você crê nisso? Você crê que se você morrer, você vai estar salvo, nunca vai morrer eternamente, vai estar salvo na presença de Deus? Porque Jesus vem para dar esperança. Nota, uma esperança que transcende a essa vida. Ele vai ressuscitar Lázaro. Mas depois de um tempo, o que é que vai acontecer com Lázaro de novo? Ele vai morrer. Lázaro foi uma das poucas pessoas que morreu 2 vezes. Ele morreu, Jesus ressuscitou, e depois de um tempo, o que é que aconteceu? Ele morreu de novo. Nota uma coisa, a morte não é a grande questão. A questão é se nós estamos preparados para depois dela. E Jesus está dizendo que quem crê nele, se já morreu, vai viver. Se está vivo e crê nele, mesmo que morra fisicamente, vai viver. E aqui nota 2 coisas importantes, porque em Jesus, os mortos viverão. Em Jesus, aqueles que morreram em Jesus, viverão. Ou seja, todas aquelas pessoas que partem deste mundo, crendo em Jesus, vivendo em Jesus, elas viverão. E os vivos, que estão vivos, e creem em Jesus, eles nunca morrerão eternamente. Nunca, nunca. É o que Jesus está dizendo. Nunca morrerão eternamente. Você crê nisso? Olha, gente, todos nós precisamos ter essa fortaleza na família. Marta, Maria, elas tinham essa convicção. Olha, eu sei que meu irmão vai ressurgir. Eu sei, eu estou chorando aqui porque eu queria ele vivo comigo. Mas a minha esperança transcende. Olha, Paul Tripp, ele fala uma coisa interessante. Ele diz, se Deus é seu Pai, o Filho seu Salvador, e o Espírito Santo o seu auxílio interior, você pode ter esperança, não importa o que esteja enfrentando. Se Deus é seu Pai, se o Filho é seu Salvador e o Espírito Santo o seu guia, meu filho, não importa o que você esteja enfrentando, Deus vai conduzir tudo para o seu bem, você vai caminhar bem e você pode ter esperança, porque quem tem Jesus tem esperança. E essa esperança não é esperança, eita, eu tenho esperança que eu vou sair dessa dívida. Paguei a dívida, mas isso não traz esperança eterna. Eu tenho esperança que esse homem vai mudar, que essa mulher vai mudar. Aí muda, mas isso não é uma esperança fútil. A Bíblia, quando fala de esperança, ela diz isso, ó. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que esse texto está dizendo? É que se a sua esperança de vida é apenas para este mundo, isso não é esperança. Porque a verdadeira esperança transcende aos problemas e transcende até a morte. Por isso eu quero lhe convidar a perceber que toda família imperfeita precisa buscar o Salvador perfeito, precisa confiar na sabedoria perfeita de Deus e precisa ter a esperança perfeita que somente Jesus pode dar e tem. Somente Jesus tem e somente Ele pode lhe dar. Note, não importa o problema da sua família, não importa a situação da sua família, não importa a estrutura da sua família, o que importa é se na sua família tem aquele que pode fazer a diferença. E quem é que pode fazer a diferença na nossa família? Quem é, gente? Jesus. É Jesus que fez a diferença na vida de Marta e de Maria. Ele vai lá até o túmulo e diz, Lázaro, venha para fora. E depois de 4 dias, o povo dizendo, Senhor, já está fedendo. Ele ressuscita Lázaro, provando o quê? Que nem a morte tem poder sobre ele. E eu vou além. Nem a morte vai destruir uma família que tem Jesus. Nem a morte vai destruir uma família que tem Jesus. Por quê? Porque a família que tem Jesus tem esperança. Lázaro voltou a morrer. Mas Jesus deixou claro ali naquele evento que não tem uma situação na vida que ele não tenha controle. E que ele pode mudar a direção de uma família, dar esperança, dar alegria e dar verdadeira felicidade. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele vai viver uma vida alegre, feliz e satisfeita aqui e lá. A grande questão é, você já crê em Jesus? Tem caminhado com ele? Então, para refletir e praticar,
Famílias imperfeitas precisam urgentemente de um Salvador perfeito. Famílias imperfeitas precisam urgentemente de um Salvador perfeito. Olha, não importa o tipo de dificuldade da sua família, não importa a situação difícil da sua família que esteja enfrentando. Independente da situação difícil, o que nós precisamos é de um Salvador perfeito. Talvez você chegou aqui e quando a gente começou a falar de família, você talvez entendeu que o que a sua família precisa é se livrar dessa dificuldade, desse problema, dessa situação. Deixe-me dizer que não. O que a sua família precisa, o que a minha família precisa é caminhar mais perto de Jesus, é entregar nossa vida a Ele. É caminhar com Ele, com aquele que pode mudar tudo. Segundo, a morte de Cristo na cruz é a prova de que nenhum mal está fora do controle de Deus e que Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então nota, Deus vai usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você tem como controlar todas as coisas? Tem? Não, então você tem como fazer uma coisa. Ame a Deus. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, Ele vai usar todas as coisas para o seu bem. E por fim, em Jesus, nossa família pode ser feliz e desfrutar de uma esperança eterna. Mas somente em Jesus. Então não espere a sua família mudar. Traga Jesus para mudar a sua família. Para encher a sua família de esperança e encher a sua vida de esperança. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia. Graças nós te damos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas famílias imperfeitas. Ainda que imperfeitas, o Senhor, com a tua graça, tem nos ensinado, nos ajudado e nos instruído. Deus, continue nos instruindo e que cada um de nós aqui possa decidir caminhar mais perto do teu Filho Jesus Cristo. E assim como Marta, Maria, desfrutaram daquela alegria de ver o Senhor tão perto e ver provas do teu amor, que na caminhada contigo nós possamos ver o tremendo amor do Senhor por nós. Deus nos ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas, crendo que o Senhor usará todas as coisas para a tua glória e para o nosso bem. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus, nós oramos. Amém.